Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que beleza, né? Que confraternização maravilhosa. Cada um contando seus casos, suas casas, né? Trocando as ideias. Que beleza, que alegria. Nós estamos na 64ª Semana Espírita de Cataguases, né? E hoje coube a coordenação do Paz, Luz e Amor. Agora eu tenho uma notícia para dar para vocês aí. O Adenauer Goulart é o nosso palestrante de hoje. Ele está um pouquinho atrasado devido às obras que estão na estrada de Leopoldina, além Paraíba, Leopoldina. Então, ele está parado lá esperando que as pessoas possam continuar a passar pelas obras, entendeu? Ele avisou que vai chegar um pouquinho atrasado. Então, nós já esperamos 15 minutos, né? Nós já esperamos 15 minutos, nós não podemos atrasar mais, tá? Então, nós vamos aqui fazendo o momento artístico, fazendo a prece, né? E, enquanto isso, o Adenauer chega, se Deus quiser, né? Se o Adenauer não chegar, eu já tenho aí, ó, meus palestrantes de toda semana, ó. Cadê o Beto, hein, gente? O Beto está escondido por aí, ó. Tem o Russo, vai, ó. Ih. Tem a Ana, o Beto, por favor. Ah, lá, a Ana Carla. A Ana Carla de Leopoldina, lá embaixo, olha só. Está escondendo? Que isso, gente? Beto. Adenauer já está vindo liberar a estrada, tá? Hein? Já está vindo. Ah, tá. Aí, ó, última notícia. Já está liberada a estrada, tá? E o Adenauer já está vindo. Já passou em Leopoldina. Então, tá bom. Leopoldina é ali, né, gente? Ali atrás da porta. Beto, não precisa esconder mais não, tá? Oi, gente. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vou deixar o nosso presidente, José Carlos Pacheco. Ninguém conhece, né? É o Carrica, gente. José Carlos Pacheco. E Lelo, Aurélio. Olha que nome bonito, mas o apelido dele é o Lelo. Então, apareceu o Carrica. O Carrica estava escondido, gente, pelo amor de Deus. Ô, Carrica, você não me envergonha, não, pelo amor de Deus. Então, vamos deixar esses dois para o final, tá? Porque aí eles vão fazer a prece final, eles vão sortear os livros, eles vão fazer muita coisa ainda. Tem muita coisa para vocês fazer. O Carrica está falando aqui, para me avisar do cafezinho medroso que tem depois da palestra. Medroso por quê? Os antigos sabem por quê, né? Sou João sabe, né? Medroso porque ele vem acompanhado. Então, gente, vamos fazer a prece, né? Vamos fechar nossos olhos. Aquietar o nosso coração.
elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador e Criador de tudo que existe, dessa natureza linda, maravilhosa, desse universo, desse multiverso encantador, que os nossos olhos mal podem alcançar essa beleza, essa grandeza que é. Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos e unidos pelo amor, pela paz, pela luz de Deus. Vamos agradecer a Deus por estarmos reencarnados. Essa oportunidade única para evoluir e progredir a nossa parte espiritual. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, que está sempre pertinho de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos amparando em todos os momentos da nossa vida. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais, trabalhadores da seara do Cristo, que estão sempre nos ajudando, nos intuindo nas nossas escolhas. Que possamos agradecer também a Maria Santíssima, essa mulher linda, maravilhosa, misericordiosa, doce, espírito cheio de amor, cheio de bondade, que é Maria de Nazaré, que veio com missão para ser a mãe de Jesus. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões, trabalhadores da seara também do Cristo, que estão nos aguardando todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nos levando para os lugares mais certos, mais corretos, nos intuindo nos nossos pensamentos, nos dando vibrações mais positivas, mais aquelas vibrações que nos fazem enxergar que somos todos luzes, que possamos, onde estivermos e com quem estivermos, possamos ser luzes, que pequenininha que chega, que seja, mas luzes a clarear o ambiente do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa comunidade. Vamos, nesse instante, orar por todos, encarnados, desencarnados, por todas aquelas pessoas que necessitam das nossas preces, das nossas orações. Pai nosso que estais aqui em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis, Senhor, cair em perturbação e em tentação, mas livra-nos de praticar o mal. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre, esteja dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Agora, o nosso momento artístico, nós vamos chamar dois companheiros nossos. O Léo, chamado Leonardo, e o chinês, que é o Valber. Ninguém sabia que ele chamava Valber. Helder, Valber, eu estou fazendo confusão. Chinês. A gente não fala, sabe quase o nome dele. Chinesinho. É o nosso chinesinho do coral, tá, gente? Aí fica mais fácil. Então, enquanto a Adenauer não chega, nós vamos fazer o nosso momento artístico, né?
Aqui, esse aqui. Boa noite. Eu e o chinês ensaiamos aí exaustivamente nem um dia. Né, chinês? E vamos aqui trazer um estilo de poesia considerado assim, que é o estilo catulo, que é um estilo nordestino que grandes autores, usando pseudônimos, utilizavam para registrar a fala, para registrar a forma de expressão de um povo que, apesar de muito sofrimento no norte, nordeste, começando ali em Minas, se expressa porque eles usam o tempo de uma forma muito mais ordeira, não tem tanta pressa quanto a gente. Então, a partir de agora, nós vamos fazer essa viagem. Uma viagem que vai nos levar à infância. E a infância dessa personagem era uma infância muito rica, uma infância que cada um de nós aqui, talvez a maioria, tenha vivido nos quintais das avós, nos sítios, nas estradas empoeiradas, aonde se vê as estrelas mais claras, aonde o céu mais brilhante nos chama a atenção e nos leva a crer que Deus está dentro do coração. E aquele menino que andava sorrateiramente, muitas das vezes correndo e se escondendo pela casa, vivia em peraltices, andava de um lado para o outro, corria. E a avó, querendo alguma coisa oferecer para educar e, ao mesmo tempo, trazer ocupação para aquele menino, separou uma pequena horta, um pequeno canteiro em uma horta e disse a ele: está aqui, menino. Esse é o seu trabalho, cuidar destas plantinhas queridas ali no cantinho. O menino não ficou muito alegre, ficou um pouco bravo. Ele era realmente não um artista, mas um arteiro. Mais tarde, de tanta arte praticada, artista ele virou. Mas naquele dia o canteiro estragou. Pisoteou. Encontrou ali uma largatinha e nem vou contar o que se passou naquela cabecinha. Porque naquele dia o menino virou menino marvado. Marvado demais. Um tanto de marvado. E a avó viu, olha, pegou ele no flagra. E o que aconteceu? Ela deu um exemplo para ele. Disse para ele: meu filho, na natureza, todos são filhos de Deus. Tem alma a plantinha, tem alma até mesmo a borboletinha. Está vendo a abelhinha? A alma também tem. E aquele menino encucado, pensando e refletindo aflito, dormiu. O que é que veio? Pesadelo. E veio um pesadelo que eu vou aqui narrar para vocês, que foi um pesadelo daqueles pesadelos, pesadelo bravo.
bravo demais. Ele se viu como um lenhador. E esse lenhador derribava as árvores sem precisão. E sempre a avó dizia: meu filho tem todas as árvores. As árvores têm coração. O lenhador num mumucho e rindo como um selvagem. Dizia que seus conselhos não passavam de mera bobagem. Às vezes, meu amigo, o marvado acordava muito cedo, pegava no seu machado e levantava e o dia inteiro passava escangaiando as árvores, os arvoredos. E a avó, suplicando em vão, sempre lhe dizia: meu filho tem dó das árvores. As árvores têm coração. Numa manhã, o mardito, ainda mais bruto que os brutos, sem fazer caso dos gritos da sua avó, que já tinha mais de 70 janeiro, botou no chão um engazeiro carregadinho de fruto. Doutra feita, o arrenegado ainda fez muito pior. Disparou o machado numa laranjeira, a laranjeira da pobrezinha da avó. Uma velha laranjeira de onde ela tirou a flor, minha gente, a flor que enfeitou o vestido dela no dia do seu casamento, há mais de 50 anos, com um defunto falecido. A avó, suspirando em vão, sempre lhe dizia: meu filho tem dó das árvores. As árvores têm coração. Do lado do capinzá, onde pastava o gado, estava um grande velho ipê, que o avô tinha plantado. Depois de levar na roça e de trabalhar a tarde inteira debaixo daquela sombra do ipê, nas horas quentes do dia, vinha descansar. Se era noite de luar, ali num banco de pedra, com uma viola, conversando, o velho, já caducando, rasgava o peito a cantar. Após, meus meninos, o tinhoso, o bruto, o mau, o tirano, a fera desnaturada, um dia jogou no chão aquela árvore sagrada que tinha mais de 100 anos. Mas, porém, quando o mardito engasgava ali e metia ali o seu machado, no grande pé, viu umas gotas de sangue descer do tronco velho a correr. Sacudiu fora o machado e deu de perna a correr. E foi correndo, correndo. Cada tronco que ele via e que ele ia vendo das árvores que ele torou era um braço levantado a gritar: vai-te, malvado assassino, matador. E foi correndo, correndo, correndo. Cada vez corria mais. Mas, porém, quando já longe, uma vez olhou para trás e vendo como um homem ensanguentado, vinha um ipê correndo atrás dele, com o braço todo torado. E o ipê também cada vez corria mais. E nesse sonho, na barranca do caminho,
abandonado, um ranchinho ele viu. Entre os matos, então-se, ele foi para lá. Viver que se para descansar de tanto correr. E o ranchinho, por vingança, em riba dele caiu. E foi correndo e gritando. E a ave que ia topando, o que mar podia ver, como se fosse arrancada, como raiz de tudo, numa grande disparada, ia atrás dele a correr. Na boca da encruzilhada, vendo uma gruta fechada de verde, o homem entrou, pulou no mato, que logo viu o ingrato, de mato manso e macio, ficou sendo espinhado. E foi outra vez correndo, cansado, pulos, caminhando. Toda a planta que encontrava, o capim que ele pisava, estava crivado de espinho. Corria e não parava. Ia correndo sem tino, como um marvado, um assassino que o inocente matou. Mas, porém, na sua frente, o que ele viu de repente empacou. Era um rio que passava ali naquele lugar. O rio tinha uma ponte, o homem foi atravessar. Pois o pé, lá o insano, passando, e a ponte rangeu. A ponte rangeu quebrando, e o homem caiu e se pôs a nadar. O bruto estava afogando e gritando, mas porém gritando, socorro meu Deus, que eu vou morrer. Eu juro a Deus, suplicando numa mais linda e de dentro do seu coração oração. E ele jurou, nunca mais na vida uma só ave ofender. Então, um verde guiço que estava em beira da rua, junto de um engazeiro, esticou o engazeiro aos braços verdes, dando ao homem a salvação. O homem agarrou o gaio, no gaio, com os dentes, com as mãos, com todo o corpo, foi subindo, e quando firmou na terra, chorava como um bobão, beijando um gaio e chorando dizia: muito obrigado, Deus, te faça abençoado, e todo ano te vejo e vou cuidar de você. Vou abandonar o meu machado, não serei mais levado, depois da jura santa, para ter todas as plantas, a graça, o perdão inteiro dos crimes de homem ruim, foi se fazer jardineiro. E não fazia mais outra coisa senão tratar do jardim. A avó, que já carregava mais de 70 janeiros, dizia que neste mundo nunca viu jardineiro que fosse tão bom assim. Dormia todas as noites, deixando a janela aberta, para escutar o vento na floresta. E às vezes, em até hartas horas, ficava ali na janela, ouvindo os sonhos das frutas. De mim, cedinho, bem cedinho, lá ia saber da rosa, dos cravos, da sempre-viva, das magnólias cheirosas. Se tinha dormido bem, tinha cuidado com as rosas, que muita avó carinhosa com os seus netinhos não tem. Dizia a uma flor: bom dia, como está hoje, vermelha? Dizia a outra: coitada, vamos tratar de você,
perdeu o seu mel, foi roubado. Já sei quem foi a abelha. Depois, com pena da rosa, que parecia que chorava, batia de leve no galho e as rosas deixava daqueles pingos de orvalho. Ia apanhando no chão as flores que no chão cai. Depois, com as costas na mão, a limpando um pingo d'água que vinha do coração, batia em riba do peito, como quem diz e como quem faz confissão. Quando no sino da igreja tocava as Ave Maria, no jardim, ajoelhado, pedia a Deus pelas armas das flores, que naquele dia no jardim tinha enterrado. E agora, quando passava junto das árvores, cantando, cheio d'água, carregando o seu velho regador, as árvores felizes, contente, que o lenhador perdoava, no jardineiro atirava as suas flores. E assim é a vida. Quantas vezes, como meninos, nos comportamos, quantas vezes não sabemos criar, dar o tempo exato da flor florir, do sentimento brotar, de deixar crescer para saber o como espalhar, como dividir a erva daninha da flor que avizinha, e a flor que perfuma, a flor que encanta. E dentro dessa toada, nós vamos agora serenando ainda mais os nossos corações, pensar em Jesus, né, que é o tema central aí do Espiritismo, Jesus e o Espiritismo, né? Tema central da nossa Semana Espírita. E vou tentar declamar uma poesia do Paulo Henrique Goliart, lá de Leopoldina. Pouco, a emoção vem um pouco. Então, deixa eu pegar uma colinha aqui. Uma musiquinha pra gente do musical. Na corola de uma flor, no clarão do luar, no voo de um condor, ou nas ondas do mar, já procurei a paz, não encontrei. No murmúrio do rio, no cantinho escuro, na estrela brilhar, no murmúrio do rio, já procurei a paz, não encontrei. Mas encontrando um ser que no olhar tinha luz e que num sorriso me fez crer, era o Mestre Jesus. Então eu encontrei a paz, porque ele disse assim: a minha paz eu vos dou, é só amar. No socorro com amor, numa prece do coração, num constante labor, num abraço a um irmão, eu encontro a paz, porque ele disse assim: a minha paz eu vos dou, é só amar. E o nosso Mestre querido Jesus
nos traz grandes ensinamentos. Esse poema agora é uma psicografia do Chico, o espírito Nina. Foi até musicado, bem conhecido. A Ana Carla, que está aqui, deve conhecer a letra. Quando a luta te deixa em plena estrada, qual tronco a sós, sem flores e sem frontes, na eterna renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a amargura te converta a vida em rede estranhas de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte o semelhante, na dor de sendas e ásperas incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita sejam as lágrimas que enxugas. E esse ensinamento de Jesus, do labor, que a gente vai vendo desde o início desse poema sertanejo, ele vai nos acompanhando, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente precisa de um pouco mais, de se conectar um pouco mais. E essa aqui é de um rapaz mesmo, bem jovem, chamado Leonardo Santana. Ao Rabi. Hoje acordei com seu sorriso no olhar. Pensei em falar das maravilhas do mar, das flores, da estrada perfumada que leva até as ondas. Sentindo o vento e o cheirinho do mar, sabia que estava lá. Nos passos da caminhada diária, acontece assim. Ainda sem o toque para crer, a alma pode sentir o amanhecer, a primavera de todas as estações. E no crepúsculo, encontramos beleza sem fim, na relatividade das emoções e sentimentos. Somos o que quisermos ser. O que é incrível, não poderíamos esquecer. O universo que vislumbramos e nos atrai é uma jornada infinita, buscando nossa atenção todo instante para um salto, um mergulho no infinito de nós mesmos. Tenha calma, passo a passo, vai seguindo o seu caminho. Seja flor, seja mar, encante-se. Já perceberam que estamos aqui, né, esperando o orador, né, meus amigos? Aí a gente está aqui e vamos continuar lendo. Essa que eu vou ler mesmo, não vou nem arriscar a declamá-la. Mas essa poesia foi datada em 15/11/97. Fazer um jabá aqui, um encontro como acontece em Cataguases em setembro, a Comex. Existia, agora infelizmente já não tem mais, a Cogebis, que era em Bicas. Então, em 15/11/97 nasceu esse poema, que quem o escreveu foi Elizabeth Montenari.
sublime anseio. Na escola onde a gente fazia esse encontro, tinha uma árvore linda, um flamboyant, e a gente ficava em volta dela toda a tarde, sentado, olhando, e ali nasceu. E eu tive a oportunidade de estar no nascimento dessa poesia, na rodinha. Quisera ser como flamboyant, flamejante, como sua copa protetora à margem do caminho, dando sombra e beleza ao viajor cansado. Quisera ser como a árvore frondosa, que recebe os passarinhos, apanhando-lhes os ninhos e não se revoltando com as pedradas do garoto maroto, ansioso por roubar-lhe os frutos saborosos. Quisera ser como o tronco generoso e sustentar os galhos portentosos, pejados de flores e frutos desejados, mas que sem a sua segurança não seriam. Quisera ser espírito puro e perfeito e refletir o Pai, como o carpinteiro nazareno, que se semeou o amor universal, bebendo o fel dos homens sem querer um queixume. Quisera doar-me por inteiro, seareiro da paz e do bem, amando a quem não me compreende. Quisera e continuarei querendo, na luta interior, para abrigar em mim o amor pleno, na complexa simplicidade do ser. Quisera eu, quisera, não quero, eu quero, e no amanhã serei. Chegou? Agradecer ao Carrica, a Nanelli pelo convite, a Ame pelo trabalho maravilhoso, e a todos vocês pela paciência aí de nos ouvir. O nosso palestrante, agora que conseguiu sair lá, já está na estrada, tá? Já está chegando em Cataguases, tá? Então, mais uns 15 minutinhos, né? 10 minutinhos? 10 minutinhos, Antônio? Uns 10 minutinhos ele está aí, tá? Hoje é dia de nós testar a paciência. Né? Eu queria falar depois. Ah, tá. Aqui, eu vou passar o microfone aqui, senão eu não largo ele, né? Vocês conhecem, né? Vou passar para o Antônio aqui, que é presidente da AME, tá? Meus irmãos, vamos pensar em todos que contribuíram para que estivéssemos aqui reunidos nesta semana. Pensamos em Deus, que nos proporciona momentos que larga a gente feliz. Às vezes, emoção. Vamos imaginar o trabalho dos amigos espirituais para preparar a semana inteira esse ambiente para nós. Sei que nós encarnados aqui, todos trabalharam para estar aqui. Mas vamos pensar na espiritualidade amiga.
que há tantos anos preparam esse ambiente para nós. Sabemos que estamos aqui nesta casa, que é a primeira casa espírita de Cataguases. Quantos trabalhadores que trabalharam muito para organizar tudo isso nesse tempo todo. Então nós, neste momento que estamos aqui aguardando o nosso companheiro que está chegando, e com certeza ele está trazendo para nós algo. Quem sabe uma palavra que nós ainda não ouvimos. Então, vamos lembrar de todo o trabalho da espiritualidade amiga, que nos ampara todos os dias, todos os momentos que nós temos, momentos felizes, às vezes momentos não muito felizes, porque estamos na caminhada, aonde o caminho tem muitos obstáculos, mas sabemos que nós estamos aqui para superar os obstáculos. E nós, como não nos conhecemos, né, somos espíritos já com muitas vivências, que nós ainda nem pensamos quantas vezes já estivemos encarnados nessa trajetória de evolução. Então vamos olhar para dentro de nós. O que está falando mais alto neste momento? Porque dentro de nós está tudo que nós precisamos para sermos melhor, para poder estar lembrando do nosso irmão que está na rua, aquele que tem dificuldades para sobreviver, né? Mas sabemos que Deus está sempre do nosso lado. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar. Os trabalhadores que prepararam, né? Estou falando em todas as casas espíritas da nossa cidade. Todos contribuíram para que nós estivéssemos aqui tranquilos hoje. Então, o nosso companheiro já deve estar chegando. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá? Né, Nanelli? Agora, se você pegar o microfone... Pois é. Gente, eu vou aproveitar aqui esse momento aqui de paciência, né? E falar um pouquinho da nossa casa espírita. A Aninha tem um poema também, se ela queria falar. Tá. Vamos falar um pouquinho do Paz, Luz e Amor. A nossa casa foi fundada em 1902. Então, a nossa casa já tem 121 anos de paz, de luz e de amor. Na nossa casa, nós temos a evangelização infantil, às terças e aos domingos. Nossas evangelizadoras são ótimas, ótimas mesmo. Trabalham com muito amor e muito carinho. Nós temos na nossa casa o atendimento fraterno.
a pessoa precisando de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, nós estamos aqui abertos para acolher essa pessoa. Esse é o atendimento fraterno. Nós temos na nossa casa a gestante, o departamento da gestante. A gestante acolhe as pessoas que estão esperando neném desde o primeiro mês. Ela é cadastrada e ela frequenta 8 meses em seguida uma escolinha aqui no centro, às terças-feiras, às 3h. E essa escolinha da gestante, o que elas aprendem? Elas aprendem a dar um banho na criança, tem um boneco aí, a dar um banho na criança, a curar o umbigo, tá? E outras coisas que eu já não sei mais o que elas fazem. E tem uma turma, gente, enquanto as gestantes estão sendo evangelizadas, tem uma turma fazendo sapatinho de lã, touquinha de lã, casaquinho de lã. Lá na escolinha, elas fazem aquilo com muito amor e com muito carinho. Para depois chegar no 8º mês de gestação, essa gestante vai receber um enxovalzinho completo. Sapatinho, cobertor, isso, aquilo, aquilo outro. Tudo que ela precisa para o neném. Nós temos aqui na nossa casa o Departamento de Assistência Social. O Departamento de Assistência Social, o que ele faz? Todos os dias, da 1 às 4, nós temos aqui, de prontidão, pessoas que vão entregar aquelas pessoas necessitadas um acolhimento também, uma evangelização e um alimento material, uma cesta básica contendo tudo o que ela precisa. São cadastradas, não é qualquer pessoa. Ah, hoje eu vou lá no centro ganhar uma cesta básica. Não. Vamos devagar. Você tem que ser cadastrada e você manter aquele departamento organizado, é preciso ter isso tudo, tá? Então, as cestas básicas, olha que interessante. Se a pessoa tem 10 crianças, vamos supor, que não é difícil de encontrar, 10 crianças, ela vai receber uma cesta básica maior, porque ela vai precisar de mais alimento. Se a criança tem 2 crianças, se a família tem 2 crianças, ela vai receber uma cesta básica menor, porque ali é o alimento que ela tem para o mês todo. Tá? Então, é esse departamento. E agora nós temos uma outra coisa que o nosso Ivan Ramalho está fazendo, e também ajudado pela sua esposa, Cirlei. Todo sábado de manhã, nós temos café fraterno. Aquelas pessoas que necessitam beber um cafezinho acompanhado com pão, manteiga, e isso, aquilo, sabe? Não é só café, não. Vem aqui sábado de manhã e o Ivan está promovendo esse encontro aí do café fraterno. E a nossa casa tem também a divulgação doutrinária. A divulgação doutrinária é o seguinte, nós temos várias salas com estudos, vários dirigentes, tá? Pode escolher o dia, a hora
que mais quiser para estudar o Espiritismo. Alguns estudam o Livro dos Espíritos, outros o Evangelho, outros a Luz Imperecível, que a Marlene gosta muito, e outros estudam outras obras básicas do André Luiz. Então, a nossa casa é composta de muita coisa que ninguém sabe. E outra coisa muito bacana que tem aqui, que já acho que é a 26ª, né? É a Comex. O que é a Comex? Uma vez por ano, é a confraternização das mocidades. E só a mocidade não. Todo mundo que quiser vir de 8 a 8. Eu fui falar uma vez de 8 a 80, fui corrigida aqui. Teve uma pessoa, dona Eva, falou assim, então eu não posso, que eu tenho 93. Falei, não, pode sim. Agora eu não falo de 8 a 80 mais. Não falo mais isso, não. Quem quiser participar da Comex, a Comex será esse ano, em setembro. A Adenal chegando aí, ó. Ô, Adenal, eu estou aqui tampando buraco, tá? A Comex, gente, é em setembro. E nós vamos ter também o Setembro Amarelo, que eu já estou organizando, dia 26 e 28 de setembro. Então, se deixar aqui, eu vou falando uma opção de coisas que nossa casa tem. E para vocês verem como tem trabalho, como nós precisamos de trabalhador espírita, como nós precisamos de voluntários querendo trabalhar, sabe? O nosso orador chegou, Adenauer. Adenauer. Vou passar para o Adenauer. Primeiro eu tenho que falar o resto da divulgação, o resto do departamento de divulgação, que é o meu departamento, né? Nós temos palestra terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo, das 19 horas às 19h40, com o passe coletivo. Tá? E aí a Margarete está lá. Margarete, o Adenal já chegou? Você tinha que falar aqui na frente. Tá? A Renatinha aqui vai falar em nome da Margarete. O estudo é toda sexta-feira, começou com livros mensageiros, começa às 19 horas, com a coordenação da Margarete. Muito bem, então, gente, é isso, vocês podem escolher, tá? Então, vou passar para o Adenal, né? Senão... Que pena, né? Queridos irmãos, boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam, nos inspirem, nos deem a necessária serenidade para refletirmos juntos. Depois de 1h15 parado em Leopoldina no trânsito, nós chegamos, né? E saímos cedo, mas acontece. Tudo é aprendizado para nós. Vejam só, quando surgiu a oportunidade do convite de estarmos juntos, a Helena nos passou o tema Jesus e Espiritismo. Vejam só, nenhum homem foi mais falado, comentado, estudado que Jesus. É fruto das nossas palestras, todas as reuniões públicas praticamente. O Espiritismo por si só também é a razão de estarmos aqui. Então, como falarmos de Jesus e Espiritismo em 40, 50 minutos? Então, nós optamos por trazer alguns pontos que são referência para revisitarmos Jesus
que não são inéditos, porque são questões que nós volta e meia estudamos, mas, como todo evangelho, é um aprendizado que precisa ser refeito incessantemente. Porque nós falamos, estudamos, ouvimos, mas as lições só muito pouco a pouco vão adentrando o nosso coração. Então é fundamental que a gente repita, reitere, porque devagarinho a gente vai despertando. E aí, para iniciar nossa conversa, nós trouxemos um gráficozinho aqui, só para a gente refletir sobre a relação entre Jesus e Espiritismo. E se nós analisarmos, Jesus e Espiritismo são referências que são indissociáveis. Não é? Por que são? Vejam bem, Jesus foi aquele que veio à Terra para trazer a mensagem do Evangelho, dando prosseguimento à primeira revelação trazida por Moisés. Em dado momento, Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Só que quando Jesus fala isso, ele não estava se referindo estritamente à lei que for apresentada por Moisés, mas ele falava da lei divina, da lei natural. E ele não só vinha revelar a lei natural, né, em uma dimensão nova para todos nós, considerando o momento evolutivo por que passava a Terra, como veio dar o testemunho. Ninguém melhor do que Jesus, ou como Jesus, foi capaz de dar uma demonstração viva daquilo que era dito. Por isso, né, a autoridade daquilo que ele falava. E aí, vejam só, o que é o Espiritismo? É a revelação das mesmas leis naturais, num tempo oportuno, né, predito pelo Mestre, isso está registrado no Evangelho de João, quando a humanidade, já tendo uma melhor condição de entendimento, podia avançar nas suas reflexões sobre certas nuances da lei natural que, naquela época, Jesus não pudera ainda falar. Então, a doutrina espírita, ela dá continuidade da revelação das leis naturais, né, para a humanidade. Kardec, no primeiro capítulo da Gênese, que trata do caráter da revelação espírita, ele vai falar que a doutrina espírita tem um caráter eminentemente progressivo, porque a codificação traz as bases, em torno das bases doutrinárias, que estão no Pentateuco espírita, nós vamos erigindo, né, conceitos doutrinários que são derivados da sua interpretação. É o que acontece com as obras subsidiárias que a gente tem recebido, né, desde então. Sim, melhor, né? E outro detalhe importante, que não há como dissociar o Espiritismo de Jesus, é porque a doutrina espírita se nos apresenta em três aspectos: como ciência, como filosofia e no seu aspecto moral, que nos conduz ao Criador. Por isso, religião. E a moral espírita, que Kardec vai trabalhar na terceira parte do Livro dos Espíritos, e depois vai esmiuçar com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, está integralmente baseada nos ensinamentos de Jesus. Então não tem como falar em doutrina espírita sem Jesus. E nós só conseguimos alcançar a dimensão do Cristo à luz do conhecimento espírita. Então Jesus chegou. E aí nós trouxemos algumas referências do livro A Caminho da Luz. Nesse livro, Emmanuel diz: foi nessa paisagem humana que Jesus nasceu, silencioso como uma estrela, que espalha luz e não produz ruído. A nossa estrela é o Sol, não é? E a ciência já demonstrou por inúmeras razões que o Sol é essencial à nossa existência aqui na Terra, à vida. Fornece luz, calor, tem influência
não é, na gravidade dos planetas que o orbitam, emite raios visíveis e invisíveis que são fundamentais à manutenção da vida. Sócrates, no seu livro A República, diz que o Sol ele é entendido como a representação da verdade, ou seja, é o símbolo que movimenta o sábio em busca do conhecimento. É exatamente essa referência que Emmanuel usa aqui. Porque ele, quando fala que Jesus é uma estrela que espalha luz, é a luz espiritual. E tal qual o sol, Jesus esparge essa luz em todas as direções. E outro detalhe importante que o texto nos mostra é que, tal qual a estrela, ele não produz ruído. Pelo menos não que a gente consiga ouvir, né? E Jesus é, então, a criatura mais sublime que já esteve na face da terra. E, no entanto, foi aquele que foi o portador da humildade em sua mais grandiosa expressão. Era grandioso, mas era extremamente humilde. Havendo seus pais elegido uma gruta calcária onde os pastores de Belém de Judá guardavam os seus rebanhos, no inverno e nas noites frias, porque na cidade que o aguardava o recenseamento não havia lugar, metaforicamente, como ainda hoje não há lugar para ele pelas vaidades humanas e alucinações do orgulho vão. Então, hoje, quando nós refletimos, da mesma forma que faltou um lugar confortável para o Cristo chegar ao mundo, qual é o espaço que Jesus hoje ocupa no seio da humanidade? Qual o tanto de espaço que Jesus ocupa em nossos corações? Ante as prioridades que a gente elege para a nossa existência, qual espaço Jesus ou as suas diretrizes pesam na nossa tomada de decisões? Então, é algo sobre o qual nós precisamos efetivamente refletir. Suas palavras doces e candentes iluminavam as sombras da ignorância em toda parte, dando começo à vivência da verdade e dos sentimentos nobres, destruídos anteriormente pela insânia que dominava o país. Então, só me situar aqui no texto, tá, gente? Jesus, ele vem apresentar para a humanidade uma nova forma de enxergar e de se relacionar com Deus. Porque até então, a figura de Deus que ocupava a mente das criaturas era o Deus dos exércitos, que inspirava temor. Deus vem revelar para nós um Pai amoroso, justo e bom. Um Pai que acolhia indistintamente todos os seus filhos, que zela por nós. Então, a partir de Jesus, a gente passa a ter uma visão distinta do Criador. Ele revolucionou a forma da convivência social e instalou o amor como a solução para todos os problemas da humanidade. Se nós compulsarmos o Evangelho, nós vamos perceber a maneira respeitosa e digna com que Jesus se relacionava com todas as criaturas, fossem mendigos, estrangeiros, porque o povo hebreu era muito orgulhoso da origem da sua raça e tratava com desdém aqueles que eram considerados pagãos. Jesus jamais fazia distinção. Visitou a Samaria, quando anuncia a parábola do bom samaritano, elege como herói da parábola um samaritano. Então, nós vamos ver em várias circunstâncias Jesus tratando as criaturas e estimulando-as a se verem como irmãs, sem rótulos. As mulheres, as crianças, todas elas, que socialmente eram categorizadas como classe inferior, ganham com Jesus a mesma importância, a mesma relevância.
O seu trato independia da classe social ou da profissão que o indivíduo portasse. Ele intervém a favor da mulher adúltera, acolhe amorosamente a prostituta de luxo. Então, Jesus vai dando testemunhos, né, que vão mudar a nossa forma de enxergar os nossos irmãos. Ainda hoje, a humanidade não compreendeu em sua amplitude, né, essa diretriz do Evangelho do Cristo. E eu não coloquei o texto aqui, né? Coloquei no computador e não coloquei no slide. Então, vamos lá. Jesus, na verdade, gente, vocês me desculpem, tá? Esse texto inicial não é de Emmanuel, do livro A Caminho da Luz, mas é uma mensagem psicografada do Divaldo, de autoria de Joana de Ângeles, que foi publicada em outubro, em 3 de outubro de 2021. E a Joana de Ângeles, ela diz que Jesus é insuperável. Aí muita gente pode perguntar, mas no Evangelho, Jesus, em determinado momento, diz assim: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podereis fazer e ainda muito mais. Por que Jesus disse isso, então? É porque ele revelava naquele momento a nossa condição de espíritos imortais e que somos perfectíveis. Somos passíveis de adquirir qualidades e virtudes que ele retratava em sua passagem aqui na Terra. É como se ele dissesse: olha, tudo que eu faço hoje, um dia vocês poderão ser capazes de realizar. Ainda que isso demande tempo, esforço e inúmeras experiências reencarnatórias, né, para a aquisição desses valores espirituais. E um detalhe interessante que a gente gostaria de colocar para vocês é uma citação do livro, né, de Ernest Renan, que é um dos autores mais lidos. Esse livro aqui, por exemplo, A Vida de Jesus. E o curioso é que Renan, ele era agnóstico. Ele não tinha religião. Nem sequer acreditava em Deus. E ele, quando faz a transcrição da vida de Jesus, ele tenta extrair daquela narrativa aquela faceta sobrenatural, né, que Jesus exibia. No entanto, ele vai reconhecer na obra a grandeza da personalidade do Cristo. Então veja só o que ele escreve. Mas quaisquer que possam ser os fenômenos inesperados do futuro, Jesus não será ultrapassado. Seu culto se rejuvenescerá constantemente. Sua lenda provocará lágrimas sem fim. Seus sofrimentos enternecerão os melhores corações. Todos os séculos proclamarão que entre os filhos dos homens não nasceu nenhum maior que Jesus. Ele podia ser até agnóstico, mas que ele foi altamente inspirado quando ele escreveu isso aqui, ele foi, não é? Porque é exatamente a visão que nós temos do Cristo. E quando a gente revisita a mensagem do Evangelho, quando nós lemos uma página de Amélia Rodrigues, a gente não há como não se sentir tocado, né, pela sublimidade dos seus ensinos, pela grandeza dos seus exemplos. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Jesus operou milagres? Sim ou não, gente? Não, né? Não no sentido literal da palavra, não é? Mas olha que consideração interessante que Kardec faz. Está em a Gênesis, capítulo 15, item 63. O que Kardec fala para nós? O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. O que Kardec quer dizer aqui? Claro, Jesus não fez milagre no sentido exato da palavra, porque a doutrina espírita, ao revelar a dinâmica dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos anímicos, vem demonstrar que tudo aquilo que Jesus fez é explicado, né, pela utilização dos recursos fluídicos
não é dada a sua condição espiritual. Mas, o que Kardec chama a atenção aqui? Vejam bem, vamos refletir sobre a trajetória de Jesus. Jesus reúne em torno de si um grupo de 12 pessoas, indivíduos anônimos, sem maior estofo intelectual. Realiza o seu trabalho ao longo de 3 anos, sem recursos financeiros, destituído de qualquer tipo de suporte material. Narra o Evangelho que quando Jesus adentra Jerusalém, ele o faz no lombo de um jumento, que ele havia encontrado ali nas proximidades. Mas a maior parte da trajetória que Jesus e os discípulos empreenderam ao longo da Palestina, nesse período, para pregar o Evangelho, quase todo ele foi percorrido a pé. E uma tarefa assim hercúlea. Hoje nós temos tanta comodidade, tantos recursos tecnológicos, recursos de transporte, e a gente reclama de tudo. Sem ferramentas de propaganda. Naquele tempo não tínhamos a internet, não tínhamos o notebook, o aparelho de som, o data show. E, no entanto, Jesus sensibiliza milhares de corações. Não sei se vocês já repararam, mas naquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, narra o Evangelho que contavam-se em mais de 1.000 pessoas que estavam ali presentes ouvindo Jesus. E o Evangelho ainda diz assim, 1.000 pessoas fora as mulheres e crianças, que não eram contadas à época. Então a gente imagina, vocês estão aqui nos assistindo. Somos talvez 150, 200 pessoas. Para que vocês me ouçam e compreendam o que eu estou falando, nós temos um sistema de som, não é verdade? Imagina então Jesus falando para centenas, milhares de pessoas. E todas conseguiam ouvi-lo. Porque a sua voz reverberava e atingia a acústica da alma das criaturas. Então, mesmo quem estivesse lá longe, ouvia a palavra de Jesus, porque era impregnada de energia, impregnada de amorosidade. E, no entanto, com todas essas limitações, a mensagem de Jesus vai dividir a história da humanidade entre antes e depois dele. Então, é isso que Kardec fala. Milagre nesse sentido, dele ter conseguido realizar tanto com tão pouco. Isso também, meus irmãos, é uma reflexão para nós. Porque, às vezes, hoje, nós, quando nos lançamos no trabalho do bem, nós reclamamos da falta de apoio, reclamamos do pouco tempo. E, no entanto, Jesus é o exemplo vivo daquilo que se pode quando se quer. Então, que nós procuremos nos espelhar nas dificuldades do Cristo e no seu esforço de superação, a fim de que nós não nos detenhamos ante as pequenas dificuldades do caminho. Esse computador está ligado no som? Eu trouxe um texto aqui, eu não sei se vai dar para ouvir aqui. Então eu trouxe um texto, mas eu não vou ler esse texto, tá bom? Vocês vão ouvir o texto aqui. Joia? Aqui. É um minutinho, só que
Essa música foi inspirada nesse texto de Emmanuel. E ela mostra, esse texto está na introdução do livro A Caminho da Luz, e mostra como Jesus, ele vem desvelando o seu cuidado, os seus esforços, o seu tempo, há bilhões de anos, desde o início da formação do orbe, garantindo a instalação da vida, tutelando os nossos primeiros passos aqui na Terra, acompanhando o renascimento, a formação das primeiras civilizações. Jesus é aquele que, ao estar na Terra, vem nos dar a visão mais precisa, ou mais próxima que nós podemos ter da grandeza de Deus. Porque quando a gente imagina o quão bom Deus é, o quanto Deus nos ama, como é que a gente pode dimensionar pelo exemplo, pela vida de Jesus? Então, nós conhecemos o Criador através do Mestre, porque ele é que demonstrou na maior amplitude, né, a grandeza do amor de Deus. E aí a gente percebe, né, porque o livro A Caminho da Luz mostra isso, quando a gente olha a história da humanidade, mas com olhos de espírito, quando a gente vislumbra as múltiplas encarnações em que as criaturas foram se situando ao longo do tempo, para dar origem às diversas civilizações e forjar a história da humanidade, a gente percebe também, e ele frisa isso no texto, quantos impérios surgiram e desapareceram espetacularmente. Quantas culturas atingiram o seu ápice para depois desaparecerem. A história nos ensina, através de inúmeros exemplos, a transitoriedade das coisas humanas. No entanto, Jesus, através da sua obra, do seu legado, é atemporal. A gente imagina, Jesus viveu num outro canto do mundo, né, lá na Palestina, uma cultura tão distante, um tempo tão recuado. E a gente vivendo aqui hoje, 2000 anos depois, uma realidade material, tecnológica, social, inteiramente diversa. E, no entanto, quando a gente compulsa o Evangelho e busca as informações do Cristo, é como se ele estivesse falando hoje para cada um de nós. As palavras nos chegam, né, como se fossem oportunas, atuais e necessárias. Porque assim é a mensagem do Cristo. Não é? Ela não está sujeita a culturas, a tempos. Ela é atemporal porque retrata a lei, né, divina. E aí, um detalhe interessante que a gente gostaria de passar para vocês é esse aqui, já em Emmanuel de novo. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Aí vocês podem perguntar, mas por quê? Né? Porque quando a gente analisa lá os dados estatísticos, né, contam-se em mais de 1 bilhão de cristãos, católicos, protestantes, espíritas. Mas Emmanuel diz que a civilização ocidental, que é majoritariamente cristã, não chegou a se cristianizar. E ele diz por quê.
Em nome do Cristo, espalharam-se nesses 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. E quem fez isso, gente? Foram eles ou fomos nós? Bendita a reencarnação, não é? Porque à medida que a gente conhece a reencarnação, nós sabemos que nós estivemos lá. Nós engrossamos as fileiras dos movimentos cristãos e muitas vezes movidos pelos nossos interesses egoísticos, pelo orgulho, pela ânsia de poder temporal, nós fomos conspurcando a pureza do Evangelho. Nós fomos acomodando a mensagem de Jesus aos interesses transitórios humanos. Foi o que nós fizemos. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Aqui, quando ele fala, né, reajustamento, nós percebemos claramente quantos, né, períodos, quantos conflitos, quantas guerras, quantas catástrofes coletivas a humanidade viveu nos últimos 100 anos. As 2 grandes guerras mundiais. Ainda hoje a humanidade vive conflitos, guerras em vários continentes. E aí, ele diz, né, ele fala que a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico. O que é espiritualidade, no caso que ele está dizendo aqui? Não, como a gente usa o termo espiritualidade, se referindo aos benfeitores espirituais. Ele está usando o termo aqui no sentido, né, dos valores espirituais. Ele está falando que é necessário incutir em nós o senso de religiosidade. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, em determinado momento, ele vai falar sobre a maturidade do senso moral. Por que algumas pessoas se sentem de algum modo tocadas pela mensagem espírita, enquanto outras pessoas ainda não conseguem enxergá-la como caminho, como direção? Porque existe um conjunto de fatores relacionados ao nosso amadurecimento espiritual, que é fator determinante para que nós estejamos mais ou menos suscetíveis, sensíveis à mensagem, né, da doutrina espírita. E a gente, quando ele fala sobre o homem físico, o que é o homem físico? É aquela criatura que vive com objetivos voltados quase que única e exclusivamente para a satisfação dos seus interesses e das suas necessidades materiais. É um indivíduo que movimenta a sua cultura e o seu intelecto, mas não para alimentar aspirações de natureza transcendente espiritual, mas para, né, aumentar o patrimônio, para oferir lucro, para adquirir vantagens, né, para gozar, né, do prazer, né, que a matéria pode oferecer. Então esse é o homem físico, porque ainda não despertou para a sua natureza espiritual. E aí a gente entra, então, na questão do espiritismo, né? Nesse mesmo capítulo, Emmanuel vai dizer para nós, o espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Então, nós percebemos que, ao mesmo tempo em que o século XX, XXI, foi um período de profundas transformações sociais, tecnológicas, culturais, é também um momento de grandes turbulências morais, mas necessárias, porque não há transformação sem que haja conflito. Já pararam para analisar isso? Isso acontece até primeiramente dentro de nós. Porque quando a criatura ela quer mudar para melhor, o que acontece? Ela enfrenta as primeiras e mais graves dificuldades, são aquelas que ela carrega
dentro de si, porque são os nossos condicionamentos, são os hábitos que nós cultivamos ao longo de múltiplas encarnações e que hoje nós temos dificuldade de vencer, porque são frutos de esforço e persistência na repetição ao longo de muito tempo. E aquilo que se faz por muito tempo e reiteradas vezes demanda um esforço enorme, né, para superar. Só ele, falando aí do Espiritismo, pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem seus verdadeiros caminhos. Então, quando Emmanuel fala em salvar as religiões, é no sentido de resgatar a essência da mensagem de Jesus. Não é dizer que todos os templos amanhã se chamarão centro espírita, mas as ideias convergirão, porque a verdade, ela é a verdade sempre, e ela vai se impor, né, naturalmente, quanto mais as criaturas se aproximarem do seu entendimento. Quanto mais a criatura, né, caminha em direção ao Criador, com maior claridade ela percebe as suas leis. E o que a doutrina espírita é, senão a revelação das leis naturais para o homem? O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, a doutrina espírita nos ajuda a nos situarmos. Nós vivemos aí recentemente um período de 3 anos de pandemia. Quantos conflitos, quantas dificuldades, não é? A pandemia nos impôs, sem que nós não houvéssemos nos preparado antes, né? Tivemos que nos adaptar às circunstâncias. E será que durante esse período, se nós não tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita, como nós teríamos transitado por esse período aí? Será que, se sofremos, não teríamos sofrido mais? Será que se em algum momento nos sentimos angustiados, não fosse a doutrina espírita, como seria então? Então hoje a gente reflete e fala assim: bendita seja a mensagem espírita, que nos garantiu um mínimo de lucidez, de serenidade, para enfrentar as dificuldades, para lidar com as perdas, com o sofrimento inerente a todo o processo expiatório de natureza coletiva. E aí nós vamos assistindo agora, quando se fala de tempos de regeneração, quando nossos corações se alimentam da esperança com respeito ao porvir, nós assistimos, ou ansiamos pela ascendência do bem. Mas, olha só, o que Emmanuel diz para nós a respeito disso? No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Mas como é que funciona isso, né? Como é que essa transformação se opera? Separando os bons dos maus? Né? As coisas não são assim preto e branco, não é? Porque nós, enquanto espíritos em evolução, já trazemos em nossa personalidade, né, virtudes, germes que foram trabalhados ao longo do tempo e que já demonstram um certo nível de progresso espiritual. Mas, ao mesmo tempo, ainda carregamos em nós as mazelas morais. Carregamos traços do egoísmo, do orgulho, da cupidez, da impaciência, da vaidade. Então é um processo que acontece dentro de cada um. O mal não é o outro.
o mal está ainda em nós. E é um trabalho, né, hercúleo, né, realizar esse processo de transformação. Então, a ascendência do bem, meus irmãos, a gente imagina, a terra tem que se tornar melhor. Mas antes de pensarmos assim, temos que pensar, eu tenho que me tornar melhor, para que a terra seja, então, um lugar melhor. Não é isso que a doutrina espírita ensina? Ou a gente vai ficar depositando as nossas esperanças no outro? Vai que o outro deposita as esperanças dele em nós. Como é que faz? Não é? E aí, Emmanuel fala para nós sobre dois conceitos, né? O perene e o fugaz. E ele diz o seguinte: a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Quando chega o Réveillon, vai dar meia-noite, a gente vai para a janela ou então vai para a televisão para ver a queimas, né, dos fogos de artifício. Não é assim que a gente costuma fazer? E aí fica aquilo ali, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, aí os céus ficam iluminados, coloridos, não é assim? E quando termina, fica fumaça, né? A gente nem lembra mais daquilo. A gente vai se ocupar, vai comer bastante, né? Que é o que acontece muito no Réveillon. Vai estar com os amigos e passou a queima de fogos. Então, Emmanuel diz, né, que o mal, a vitória da força, ela é fugaz, transitória. Aquilo que ele disse lá atrás, civilizações se erigiram, dominaram, como o Império Romano, por exemplo, que dominou praticamente toda a Europa, parte da África, parte da Ásia, né, e ruiu. Não é assim? Então, as coisas humanas, aquilo que é constituído a partir da força, tem duração fugaz. No entanto, toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Então, se nós almejamos conquistas que sejam duradouras, perenes, nós temos que investir aonde? No dólar, na bolsa de valores? Não. Em nós. Em nossas aquisições morais, intelectuais, culturais, porque esses, no dizer de Jesus, e vocês já sabem, são os tesouros que a traça não consome. E a gente já sabe dessa lição, né, gente? E a gente teima em fazer o contrário. Não é isso que acontece às vezes? E eu não coloquei o texto aqui, né? Kardec vai falar sobre a marcha do progresso. Na verdade, esse é um estudo que ele realiza na terceira parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec estuda as leis morais. Entre as leis morais, ele estuda a lei do progresso. E lá nesse capítulo, tem um estudo intitulado A Marcha do Progresso. Em determinado momento, os benfeitores espirituais respondem a Kardec dizendo o seguinte, a Kardec e a todos nós, que o progresso é uma torrente que nós não podemos deter. Que aqueles que se lhe opõem serão arrastados. Ou seja, para nós, espíritos encarnados, só existem 2 fatalidades. Quais são? A morte do corpo e o progresso. Ele acontecerá, inevitavelmente. Como que ele vai acontecer? Está aí, ó. Não está aí. Agora está. É porque eu passo o slide aqui, e aqui eu tenho que passar de outra forma, né? O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Então é por isso que o progresso se dá, gente, né? Porque nós temos 2 opções, né? Uma
é através da vivência espontânea do bem. Vivenciando o amor em suas mais variadas expressões no trato com os nossos irmãos. Essa é a maneira mais adequada de se consolidar o progresso moral em nós. Só que como nós somos espíritos renitentes, como nós somos muitas vezes espíritos acomodados, nós nos distraímos demais com as coisas do mundo, é necessário que o lembrete chegue até nós. Porque quando soa a hora da reparação, a nossa própria consciência culpada desencadeia os mecanismos que a lei proporciona para nós, para que o resgate seja efetuado. Então, ou a gente vai pelo amor, que é muito mais fácil, ou vai pela dor. Bendito o momento em que nós adentramos as portas da casa espírita, porque esse foi um momento em que Jesus nos convidou a segui-lo pelos caminhos da instrução e do amor. Mas será que nós temos feito a nossa tarefa? Porque estar no centro espírita, assimilar o conhecimento espírita, não é apenas atributo para enriquecer a nossa cultura. A doutrina espírita vai muito além disso. O conhecimento espírita é instrumento de transformação da criatura. Então, se esse conhecimento, se essas informações não contribuem para mudar a maneira como nós enxergamos a realidade, como nós nos situamos diante do próximo, como nós vivemos diante da sociedade, a doutrina espírita não realizou em nós o trabalho que precisa ser feito. Nós ainda não realizamos, não é? E aí Emmanuel diz: uma tempestade de amarguras varrerá a terra. Lembremos que A Caminho da Luz foi publicado na primeira metade do século XX. Né? Então, estava a caminho aí a Segunda Guerra Mundial e toda a sorte de conflitos que nós vimos aí nesses últimos 80, 70 anos. Os filhos de Jerusalém. Jesus faz referência aos filhos de Jerusalém no momento da crucificação, vocês se lembram? De todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue, que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Não à toa a doutrina espírita nos diz que uma das definições de felicidade, qual é? A paz de consciência. Porque muitas vezes o indivíduo tem tudo. Ele tem uma boa posição profissional, financeira, e, no entanto, ele vive insatisfeito sempre. Porque é como se a consciência lhe apontasse tantas coisas a se resolver, tantos conflitos. E a gente percebe que hoje as dificuldades, elas não se projetam apenas no campo material, na forma de dificuldades financeiras, de problemas de saúde, mas se expressa também em nosso mundo íntimo. São as fobias, são os processos obsessivos, depressivos e toda uma gama de psicopatologias, né, que desafiam a felicidade da criatura humana. Mas, né, sempre existe o depois, né, da tempestade. Após a tempestade, inclusive, é um título de um livro de Joana de Ângeles. E Emmanuel fala para nós que nós vivemos hoje uma noite, mas a aurora já se anuncia. Temos vivido momentos de lutas, de dificuldades, mas não tarda amanhã raiar. E ele diz, sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual... Ixi, gente, vocês têm que me avisar, eu estou lendo aqui, ó. O homem espiritual, tá ali, tá, gente? Ó, vocês desculpem. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões.
que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Então, de que modo, meus irmãos, esse cristianismo restaurado, né, surgirá para a humanidade? Através dos livros, dos filmes, das músicas, através do exemplo. De quem? Nosso. O quão nós estamos identificados com Cristo. Lembrando Paulo de Tarso, né, que em certo momento diz, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, ou Senhor, né? Por quê? Porque as suas atitudes de tal modo se identificavam, né, com as diretrizes do Evangelho, que ele se sentia um instrumento da vontade do Criador. Então esse também é o nosso desafio, não é? De procurarmos dentro de nossas possibilidades, que nós estamos muito distantes da condição de angelitude, não é? Com todas as nossas imperfeições, mas dentro de nossa condição espiritual há muito a ser feito. Porque se é verdade que nós não podemos nos iludir, né? Muitas vezes a gente usa o desculpismo para não fazer. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não tenho potencial. Mas nós temos, né? E aí uma perguntinha, né? Nós somos cristãos? E aí Emmanuel, lá no Livro da Esperança, o Livro da Esperança é um livro pouco lido, mas ele é um livro muito parecido com Vinha de Luz, com Pão Nosso, com Fonte Viva, né? E são páginas que sempre são comentários de alguma passagem evangélica. E o que Emmanuel fala para nós? Ó, através de numerosas reencarnações, temos... E ele está falando para nós espíritas, tá, gente? Para nós espíritas, hoje, né? Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Agora que a doutrina espírita nolo revela, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Mas o que é caridade, né, gente? O que é agir com caridade? Isso é fruto de esforço, de meditação, de estudo, porque a gente vai associar a nossa sensibilidade, não é, com o discernimento. Esses dias nós estávamos estudando lá no nosso grupo, participamos de um grupo de estudo da mediunidade. Em determinado momento, não é, o autor fazia menção ao termo bom senso. E a gente estava meditando, mas o que é o bom senso, né? O bom senso é uma qualidade que é o somatório de uma série de fatores, né? Porque você fala, né, que o bom senso ele é a soma da cultura que o indivíduo tenha, é a soma do entendimento que ele tem adquirido das coisas espirituais, mas é também o somatório, né, das virtudes morais que ele já haja adquirido. Porque é a partir dos valores que a gente vai adquirindo que a gente consegue estender o nosso olhar sobre as circunstâncias da vida e conseguir fazer um juízo de valor isento, né? Nós ainda não conseguimos fazer isso, né, com isenção absoluta, né, dada, né, as nossas imperfeições morais. Mas são aquisições que dependem de um sem número de esforços que a gente realiza, né? E aí, então, a gente vai aprendendo, né, como ser caridoso. E para nós encerrarmos, depois de abusar da paciência dos companheiros, né, nós gostaríamos de trazer duas citações aqui, que são um convite ao trabalho, à reflexão, né? Porque quando se fala em Jesus e em Espiritismo,
não há como dissociar, né, essas referências da nossa vida cotidiana. Então, Emmanuel diz para nós: trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. E acontece muito isso, né? Porque nem sempre o nosso campo de trabalho, que é a nossa casa, que é o nosso ambiente de trabalho, que é muitas vezes a própria casa espírita, que é a sociedade, nos seus círculos de convivência, nem sempre esses ambientes serão para nós o terreno fértil. Muitas vezes os nossos esforços não serão reconhecidos ou mesmo compreendidos. E nós adoramos ser reconhecidos, né? Mas muitas vezes não vai acontecer isso. Aconteceu com Jesus? Por que tem que acontecer com a gente? O semeador saiu a semear. Ele cumpriu a sua tarefa. Então, essa é a mentalidade que deve nortear nossa conduta. Fazer aquilo que a nossa consciência indica como sendo certo. Se o reconhecimento virá ou não, isso pouco importa. Porque a semente foi lançada e no tempo certo o fruto, né, terá a vez. Né? O fruto germinará. Todos somos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. E desde que nós, antes mesmo de reencarnarmos, né, a gente fica imaginando que hoje o contingente de espíritos do lado de lá é maior do que o de encarnados, não é? Os espíritos dizem que tem mais gente lá do que aqui. Significa que para reencarnar hoje tem uma fila, não tem? De algum modo a gente enfrentou essa fila. E nós, naquele momento, nós suplicamos ao Senhor da vida que nos concedesse a oportunidade de nascer. E nós estamos aqui. E desde que chegamos à Terra, em nossa jornada atual, Jesus tem tutelado a nossa caminhada, nos oferecendo de mil modos, através da sua providência, dos recursos da vida, a oportunidade do nosso crescimento espiritual. E será que nós não estamos malbaratando essa oportunidade? Reflitamos com carinho, reconheçamos a importância do Cristo em nossas vidas, busquemos nele a inspiração necessária para a superação das dificuldades e tenhamos a certeza, meus irmãos, de que se nós sentirmos e buscarmos a presença do Cristo em nós, por mais agudas sejam as dificuldades, por mais doloridos sejam os momentos de nossa jornada, nós os superaremos, porque não estamos sozinhos. Que Jesus possa, assim, nos amparar, nos sustentar nas lutas do caminho, hoje e sempre. Nós agradecemos o carinho e a atenção de todos vocês. Muita paz. Ô, gente, agora eu vou chamar duas pessoas muito importantes aqui na nossa casa. É o senhor presidente da casa, que é o José Carlos Pacheco, o nosso Carrica, e o vice, cadê o vice? Lelo, por favor. Vamos trabalhar. O Lelo é o vice-presidente. Ô, gente, não vai embora antes do cafezinho, tá? Mas não vai embora antes. Vou passar o bastão aqui para esses dois, tá? Cadê o presidente? Não. Boa noite a todos. Encarnados ou desencarnados, né? Que está lotado, tá? Nós queremos te agradecer, Denaldo, pelo esse banquete espiritual que recebemos nessa noite. E durante a semana toda que passou, nós estamos recebendo. E
dando continuidade à Semana Espírita de Cataguás, amanhã às 19 horas, é o nosso companheiro Leopoldina que irá fazer a palestra aqui para nós. Vou ler o nome dele aqui, que já... Hein? Fabiano Drummond. E a coordenação vai ser do Centro Espírita Anita Borella, né? E é isso. Ô, Lelo, quer falar alguma coisa? Vamos fazer a nossa prece final, tá? E depois nós vamos sortear 2 livros. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre querido, aos mentores espiritual dessa casa, pelo banquete, Senhor, que estamos recebendo durante toda essa semana. Que o Mestre Jesus possa nos amparar e possa nos dar força e tranquilidade para que possamos continuar o nosso trabalho na nossa região e na nossa cidade, Senhor. Queremos agradecer aos trabalhadores dessa casa que já se foram e que estão presentes aqui nesse momento junto de nós. Queremos pedir também para os nossos irmãos suicidas, que Maria, nossa Mãe Maria Santíssima, possa amparar e proteger, Senhor, esses nossos irmãos. Que dê paz e tranquilidade, Senhor, a todos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Quando dá